Muito bem, meus amados irmãos, o tema da mensagem hoje é pensamentos e sentimentos protegidos. Como é? Pensamentos e sentimentos protegidos. Eu gostaria que obreiros, queria que vocês sentassem também, todos vocês, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem com muita atenção essa mensagem. Eu sei que vocês estão aí trabalhando, ajudando, colaborando, cooperando, fazendo o seu chamado valer, mas, por favor, estejam bem atentos aí a essa palavra. Irmãos, antes de começar aqui a mensagem, eu já quero deixar para você: todas as vezes que a obra de Deus começa a avançar, do outro lado o inimigo não fica quieto, não fica parado. Ele vai tentar contra-atacar. E eu tenho percebido aí pelos relatos de alguns irmãos, algumas lutas pesadas que alguns estão passando. E é isso mesmo, meu irmão. É o inimigo tentando reagir. Mas nós somos como Davi. Ainda que não tenhamos as mesmas armas, ainda que do lado de lá ele esteja todo paramentado, mas mesmo com pedrinhas na nossa mão, nós vamos em nome do Senhor. Amém? E nós não vamos aceitar, irmãos, de jeito nenhum quietos, parados. Nós vamos contra ele também, em nome de Jesus. Eu vou até pedir às irmãs aí do grupo de oração que comecem a orar, irmãos. Comecem a orar e repreendam esse mal. Pastora sempre fazia uma oração, pastora, volta a fazer aquela oração no final do culto com as irmãs, certo? Pedindo o quê, pastor? Peça ao Senhor, nos une como um batalhão, como um exército. Eu quero guerrear pela minha vida, mas eu quero guerrear também pela vida do meu irmão. Nós não vamos aceitar que a obra de Deus seja atingida e atacada. Amém? Amém. Vamos repreender o mal em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vamos aqui à palavra do Senhor, tema da mensagem: pensamentos e sentimentos protegidos. Por favor, marque na sua Bíblia a carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 4, verso 4 a seguir. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amados irmãos, eu já expliquei aqui que sempre que a palavra de Deus se repete, ela está dando ênfase a algo muito importante. E Paulo está dizendo aqui, se regozije, se alegre. E ele diz, outra vez eu digo, se alegrem, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória, conhecida, né? A todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo é claro aqui dizendo: nós devemos, em primeiro lugar, buscar a alegria de Deus na nossa vida. Note que ele fala: regozijai-vos, se alegrem. Não é esperar que algo aconteça para se alegrar. Se alegre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? E qual é então a fonte da nossa alegria, né? A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós devemos focar em nos alegrarmos no Senhor.
temos ou podemos ter muitas fontes de alegria. Podemos ter o quê? Muitas fontes de alegria. Por exemplo, algumas pessoas se alegram. Quem é funcionário? Levanta a mão assim, funcionário. Se receber um aumento, você fica feliz? Olha aí para o irmão aí. Dê um sorriso, só em pensar na possibilidade, já dá um sorriso. Se recebesse uma boa herança, oh maravilha. O que mais, pastor? Quem está meio encalhado aí, achar uma costelinha para se aquentar, glória a Deus, pastor, uma mulher de Deus, um homem de Deus, oh, maravilha. O que mais? Se o seu time do coração ganhar, for campeão, glória a Deus. O que mais, pastor? Receber um bom presente, e por aí vai. Podemos ter várias fontes de alegria, mas Paulo não cita nada disso. Ele diz claramente: alegrai-vos aonde? No Senhor. E por que se alegrar em Deus? Porque Ele é fonte inesgotável. As pessoas podem nos decepcionar. Pergunta para o teu irmão: alguém já te decepcionou? Sim? Não? Por que eu digo para as pessoas aqui na igreja, irmãos, não faça de mim um modelo inerrante, não faça de mim um modelo de, claro, exemplo sim, seguir os ensinamentos sim, mas eu estou falando daquela pessoa, sabe, que quase idolatra a outra, porque eu já vi pessoas assim, que idolatram o líder da sua igreja, como se ele fosse quase um vice-deus. Entende o que eu estou falando? Não, você pode se decepcionar. Enquanto ser humano, eu posso dizer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa que você não goste, que te magoe, que te decepcione, e isto é normal, irmãos. Quem nunca errou, pelo amor de Deus? Talvez sem pensar e sem querer, sem planejar, você mesmo já tenha decepcionado alguém que queria um padrão de você e você não conseguiu ser aquele padrão de perfeição que a pessoa projetava, que a pessoa imaginava. Você está me entendendo? Mas quando o foco da minha alegria, ou a fonte da minha alegria é o Senhor, é uma fonte inesgotável, eu terei a mesma medida de quanto eu o buscar. Ele é inesgotável. Jesus disse: se beber da água que eu der, nele, no seu interior, vai surgir o quê? Uma fonte de água viva. É alegria, amém? Se alegre no Senhor sempre. Isso significa: busque a Deus. No Salmo 35, verso 9, o salmista diz: e a minha alma se alegrará onde? No Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Eu não consigo entender um crente, irmãos, que anda cabisbaixo, que anda borocochô, murcho, mufino. Como isso? Como você não tem felicidade por ser salvo, irmãos? Como você não é feliz por poder respirar, por poder olhar e ver a natureza e as grandiosidades da criação do nosso Deus? Como que nós perdemos isso, irmãos? Se alegrar por coisas simples. Tem gente que não consegue dar graças a Deus por nada, só consegue ver falhas, só consegue ver erros. Parece que a vida é toda desastrosa, é um pensamento de catástrofe o tempo todo. Mas aqui está dizendo claramente: alegrar-se-á na sua salvação, na salvação que vem de Deus. No Salmo 64, no verso 10, o salmista também diz: o justo, e aqui não está falando de perfeito não, tá? Está falando de alguém que foi salvo. Isso está claro? Justo aqui não é alguém que não erra, mas é alguém que foi alcançado por Deus e foi justificado pelo Senhor. O justo, diz o texto, se alegrará no Senhor, confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Aleluia. Vamos mais? No Salmo 100, você conhece, no verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. A
adorar a Ele, ter prazer. Você ainda tem prazer em vir à igreja? Você ainda tem prazer em adorar o Senhor, de olhos abertos, de olho fechado, em pé, sentado, de joelhos, sei lá como que você faz, mas você ainda tem esse prazer? Ou é para você só uma obrigação? Ou é para você só um costume? Não, nós temos que ter prazer nisso, fazer com alegria. Diga graças a Deus. Em Neemias, no capítulo 8, verso 10, texto muito conhecido, vamos ficar apenas com a parte B do versículo, que diz: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor. Pastor, eu não sinto não. Eu sinto um vazio, há uma lacuna, um buraco, um oco dentro de mim. Parece um buraco negro que vai sugando as minhas emoções, que vai, subvertendo tudo aquilo que deveria ser bom em mim. Então você precisa buscar Deus, irmão. Você precisa descobrir onde que está errando. Não estou nem falando só de pecado, não. Às vezes não é pecado. Quem sabe talvez um desleixo. Qual foi a última vez que você orou de madrugada? Pois está escrito: os que de madrugada me buscam, me acharão. Quanto foi? Tem gente aqui que já ficou acordado de madrugada para ver um filme? Sim ou não? Sim ou não? Um programa que ia passar, um esporte, sei lá o quê. Nem se importou de dormir 2, 3 da manhã, 4 da manhã. Tem gente que já varou a madrugada inteira acordada, irmãos, conversando via redes sociais, vendo bobagens. Para isso a pessoa não tem sono. Mas se você olha, irmão, faça uma campanha de oração, acorde de madrugada. Pastor, quantas horas eu preciso orar? Filho, não existe isso. Isso depende da sua intimidade com Deus. Mas tem gente que nem minutos consegue orar. Minutos a pessoa não consegue orar. Se você botar, vai orar 3 minutos seguidos, a pessoa não consegue. Ela diz: faltam-me palavras, pastor, eu não sei o que falar. Como que você sabe falar com qualquer pessoa? Como que você tem assunto com as pessoas, mas não tem nenhum assunto com Deus? Isso mostra a intimidade de algumas pessoas com Deus. Não tem nenhuma. Elas querem receber os benefícios, as benesses, mas ela não quer doar de si, não quer pagar preço para receber. Quer moleza, meu filho? É isso que você quer? Com Deus não tem. A Bíblia Sagrada nos diz, Jesus disse: de agora em diante o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Já está dizendo, é na guerra, meu irmão, é na luta mesmo. Você está me entendendo? Sim. Mexe com a pessoa que está ao seu lado. Sim. Você está me entendendo? Você está aqui comigo? Amém. Sua cabeça está aqui também? Aleluia. Vamos avante. No verso 4, eu vou sempre voltar para Filipenses 4, vai ser o nosso texto de base, verso 5 agora, Filipenses. Ele diz: seja a vossa equidade notória, conhecida a todos os homens. Já falei aqui, irmãos, expliquei tantas vezes o que é equidade. Equidade é um certo senso de equilíbrio. Fala comigo: equilíbrio, justiça, direito. É tratar todo mundo igual? Não, tratar todo mundo igual não é direito. Você deve tratar cada um segundo o que cada um é. Entende? Essa coisa de tratar todo mundo igual, isso é desigual. Porque tem pessoas que merecem mais, e a pessoa não é justa. Ela não é grata por quem investe na vida dela. Alguém aqui é sincero e pode dizer para mim: pastor, eu tenho na minha vida pessoas que investiram em mim, investiram na minha vida, me ajudaram, me abriram portas. Alguém tem? Levante alto assim. Eu tenho, pastor. Olhando para trás, existem pessoas no meu caminho que me ajudaram,
Agora pergunte para essa pessoa: e como você retribuiu essa ajuda? Responde. Como? O que você fez para retribuir essa ajuda? Você disse: muito obrigado. Que lindo, né, irmão? A pessoa faz uma ação e você só palavras. Olha pro teu irmão. Olha aí para essa cara lá, pálida. Muito obrigado. Você tem coragem? Tem? Quem tem coragem? Tem coragem? Se tu tem coragem, diga pro teu irmão assim: tu não tem vergonha disso não? Não, é sério, não tem vergonha não? A pessoa faz, ela age e você só obrigado. Vixe, pastor, e o que eu tenho que fazer? Eu sei lá. Quem deve descobrir isso é você. Você deveria descobrir o que você deve fazer para honrar a quem te abençoou. E talvez você nunca consiga. Talvez nunca seja suficiente. Eu vou te falar uma coisa que muitos pregadores evitam, porque isso dá um quiprocó, irmão. Isso dá uma confusão tão grande. Mas eu nasci em Mossoró, irmãos. Eu tenho sangue quente, não tem jeito não. Eu digo mesmo. Eu digo mesmo. Quem aqui já ouviu um ensinamento que você fala assim: pastor, mudou a minha vida. A minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu aprendi aquilo. Alguém? Alto, eu quero ver alto. Um ensinamento. Não, você descobriu tudo sozinho, foi? É mesmo? Diante de Deus você está dizendo isso? Que não, pastor, ninguém nunca me ensinou nada não. Pense, Salomão para mim perde de lavada. Pense na pessoa sábia, sou eu, sei tudo, não aprendi nada com ninguém. Coisa é essa, irmão? Alguém aprendeu, pastor? Tive um ensinamento na área profissional, na área pessoal. Eu não estou falando só na igreja não, tá? Se você está com medo de levantar a mão, com medo de eu dizer que sou eu e vou cobrar de você alguma coisa, diz para o teu irmão: tranquiliza o coração. Tá? Vou cobrar nada de você não, nunca, jamais, não. Às vezes, irmãos, uma pessoa na rua, existiu um filósofo chinês. Eu gosto muito de filosofia, você sabe, chamado Confúcio. E uma vez ele disse: indo 3 no caminho, um deles pode ser teu mestre. O que isso quer dizer? Se você vai acompanhado de 3 pessoas, um deles pode te ensinar uma coisa grandiosa. Em agir, em não agir, em falar ou não falar. Nós podemos aprender coisas tremendas, irmãos, que mudam a nossa vida. De novo eu vou perguntar: quem aqui já recebeu um ensinamento que mudou a sua vida em alguma área? Maravilha. Como é que você pode retribuir isso? Você percebe quantas vezes nós somos até ingratos e não percebemos? Como? Retribuir como, pastor? Sei lá, orando, clamando a Deus: Senhor, abençoa aquela pessoa que me ajudou. Jesus, abre portas para aquela pessoa que um dia me socorreu e hoje está precisando de socorro. Isso não serve como presente? O que você acha? Se você acordasse de madrugada, dobrasse o seu joelho, colocasse sua face no pó e chorasse e clamasse a Deus: Senhor, abençoa aquele meu irmão que tanto me ajudou, Deus, mas hoje está numa vida tão difícil, está coisa tão pesada para aquela pessoa. Senhor, abre a porta para aquele meu amado, minha amada. Será que Deus não receberia isso com alegria, irmão? Agora, quantas vezes fazemos? Minha avó dizia: venha a nós o vosso reino. E é assim que muita gente vive, irmão. Na hora de pedir, o prato é enorme, a cesta é enorme. Na hora de semear na vida de alguém, só lembra de si, só lembra das suas necessidades e ainda se desculpa, dizendo: mas eu não posso. Você pode olhar para o seu irmão de novo? Não diga nada, eu que digo agora, eu que digo. Você não pode ou você não quer? Quem consegue dobrar o joelho, levanta a mão. Quem consegue se encurvar no chão, levanta a mão. O que está impedindo você de fazer isso?
Não, pastor, porque a minha situação é complicada, os outros é que tem que orar por mim. Então você nunca leu Jó. Você nunca deve ter lido Jó. Porque no livro de Jó, capítulo 42, se você é preguiçoso de ler a Bíblia, leia pelo menos o capítulo 42. Diz claramente lá que Deus mandou Jó orar pelos seus amigos. Qual deles estava doente? Nenhum. Qual deles estava na miséria? Nenhum. Qual deles tinha perdido todos os filhos? Nenhum. Quem estava quebrado, quebrantado, arrebentado? Jó. Quem Deus mandou orar? Jó. Você não aprende nada com isso? É sério? É sério que isso não te ensina nada? Para de dar desculpas de não ter uma vida com Deus porque está passando aperto, de não ter cabeça para orar porque está cheio de problema. Que conversa é essa? Quanto mais difícil, mais temos que buscar a Deus. Amém? E com alegria. Olha para o teu irmão aí. Não é com essa cara feia, não, carranca não. É com alegria. Oh, glória. Mas pastor, está tudo lapiado aqui as costas. Oh, aleluia. Lembre do teu Cristo na cruz, sendo zombado, escarnecido. Ele teve forças para dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Dor não é desculpa para não perdoar. Repito, dor não é desculpa para não perdoar. Diz para o teu irmão: entendeu? Amém, irmãos? Está claro para você? Mas nós precisamos viver um equilíbrio e uma justiça. Precisamos agir como filhos de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Pastor, a pessoa não merece. Jesus deixou claro, não se trata de merecer ou não merecer. Nós vamos dar misericórdia exatamente também a quem não merece. Amém, irmãos? Capítulo 6, verso 37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis, soltai e soltar-vos-ão. Verso 38, dai e ser-vos-á dado. Como é que vai ser dado? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Que maravilha! Que maravilha! Não dê desculpas, obedeça a Deus. Amém, irmãos? Está claro isso? Em Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Grave isso, com ação de graça. Não é só orar, não é suplicar, precisa haver uma ação de gratidão. Quem é que faz isso? Quem é que na hora do aperto, na hora da dificuldade, toma uma atitude de gratidão? As pessoas querem receber, irmãos. É um espírito maligno que tenta o coração do ser humano, botando na cabeça, botando no coração, na alma da pessoa, que ela é coitadinha demais, que os outros é que devem ter paciência com ela, que os outros é que devem estender a mão, que os outros é que precisam, sabe, ajudar. Mas e a sua ação de graça para com Deus? Como assim, pastor? Agradecer antes de receber. Repete isso comigo: agradecer antes de receber. De novo, agradecer antes de receber. É isso que ele está falando, uma atitude, uma ação. Ser grato a Deus. Mas não chegou nada, está tudo na mesma, mas eu sou grato a Deus, porque eu tenho certeza que vai chegar. Quando, pastor? Não sei te dizer. Como, pastor? Não faço ideia, mas eu sei que aquele que me prometeu não falha. Amém? Você entende isso?
O Senhor Jesus disse em Mateus 6,31: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Será que essa não é a exata descrição de alguns? Preocupado, meu pastor, pelo amor de Deus, carestia, mal do mundo. A pessoa falou isso para mim hoje. Pelo amor de Deus, faz tantos anos que eu não vejo uma carestia dessa, pastor, pelo amor de Deus. As coisas estão aumentando. Antes eu ia no mercado, pastor, com R$100 eu trazia algumas coisas boas para casa. Hoje, misericórdia, eu vou passando as coisas lá e fazendo a conta aqui no celular. Fala, meu Deus, fala, meu Deus, fala, meu Deus, fala, meu Deus, fala, meu Deus. Sabe aquela agonia de olhar para o carrinho e ter que pensar: isso aqui não vai dar não, isso aqui vai ter que ficar. Tem alguém igual a mim que morre de vergonha se tiver que tirar uma coisa do carrinho? Mais alguém? Eu morro ali mesmo, irmão, tá? Já fico nervoso. Deus é mais. Eu já detesto supermercado, confesso para vocês. Odeio. Não é odeio fazer compras, eu odeio aquele ambiente, um monte de gente falando, zoada de carrinho, cheiro, um monte de cheiro se misturando. Ai, meu Deus, sabe? Aí acharam pouco, agora botaram locutores no negócio lá, irmão. Aí você tá na paz com o seu carrinho, aí o cara fala assim: agora, só agora, promoção de 50 centavos. Aliás, se vai, bem um monte de gente correndo. Um dia desses quase que me derrubaram, irmão. Tava no Carrefour. Aí o cara disse que era uma promoção, né? Na TV de 52 polegadas. É agora. E o povo, quando escuta agora sai correndo, sabe nem o que é. Negócio de chegar primeiro na fila, depois descubra se eu quero ou não. Não é? Não gosto. Agora, se eu estiver no supermercado com dinheiro contadinho, eu falo assim: cara, tu vai ou eu fico hoje. Eu fico lá no carro esperando. Deu me livre passar vergonha. Não vou não. Eu não tenho coragem, irmão. Se eu fazer as contas, vixe, não vai dar não para levar isso aqui. Misericórdia, eu não tenho coragem de tirar não. Você está entendendo? Aí a pessoa no aperto, na angústia, mas ela não, parece que não lê a palavra. A palavra diz, irmão, não tem que ficar inquieto, não tem que ficar angustiado, não tem que ficar ansioso com o futuro. Por favor, não confunda com ser irresponsável. Não confunda com ser inerte. A Bíblia não está dizendo, certo, que nós seremos incólumes, sem consequência. Não, irmãos. Não é isso. Mas às vezes causa angústia na pessoa o futuro, porque ela projeta o futuro baseado no passado e no presente. É uma lógica que as pessoas têm. Se o meu passado for ruim, se hoje está pior, meu futuro então, misericórdia, desanda. Aí a pessoa sofre por antecipação. Você está me entendendo? Jesus falou que isso está errado. Nós precisamos ter confiança total, plena em Deus, amém? Mateus 6,32 diz: porque todas essas coisas os gentios, né, os que não têm aliança com Deus, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, amém? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e o que mais? E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que significa buscar primeiro o reino de Deus, pastor? Aliança com Deus, adorar a Deus, servir ao Senhor e a sua justiça, pastor. O que significa? É exatamente você deixar de agir na carne, movido pelos sentimentos, movido pelos pensamentos, e deixar na mão de Deus. Senhor, eu não sei lidar com isso, está acontecendo, a coisa saiu do meu controle. Olha aqui, Deus, estou todo mexido por dentro, sabe? Está uma agonia, está uma perturbação, mas eu vou deixar na mão do Senhor. Vou fazer o que eu posso fazer a minha parte, mas no mais eu creio que o Senhor é justo. Eu creio que o Senhor não vai me deixar desamparado. É isso que faz, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém.
Capítulo 6, verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha essa declaração de Jesus: basta a cada dia o seu mal. Em outras versões fala o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo, pastor? Que eu tenho que aceitar o mal? Que eu tenho que aceitar a miséria? Que eu tenho que aceitar a perturbação? Não, irmãos. O que Jesus está dizendo é: já tem lutas, meu filho. Todo dia já tem a sua luta própria, já tem a sua batalha própria. Então não adianta você estar vivendo um sofrimento antecipado. Não precisa isso. Confie em Deus. Agora, muitas pessoas dizem: eu confio em Deus, mas não servem a Deus. Não serve a Deus. Mal lembra de Deus. Tem gente que só lembra de Deus na hora do aperto, quando as coisas estão fechadas, as portas fechadas. Ai meu Deus, ai meu Deus. Você pode ver que até quem se diz ateu, na hora do desastre grita por Deus. Ai meu Deus. Graças a Deus que nunca aconteceu perto de mim, irmãos. Eu conheci um ateu e ele gritar na hora do aperreio, gritar por Deus. Eu falei: não grite não, ele não existe não grite não. Te vira aí sem Deus. Mas o próprio Espírito clama, irmãos. Ele diz que não acredita, mas o Espírito deles clama por Deus. Meu Deus. Você está entendendo? Sim ou não, irmãos? Basta cada dia o seu mal. Você pode dizer para o seu irmão aí: se tu ficar sofrendo antecipadamente, vai envelhecer antes da hora. É sério. Se ficar com essa angústia toda, com essa agonia toda, tá? Ai meu Deus, ai Jesus, esse mês está difícil, pastor. Fala, meu Deus, eu esperava tanto, recebi só tanto. Mas meu Deus, eu tenho para pagar isso, tenho para pagar aquilo, tenho para pagar. Como é que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou fazer? E eu imagino Jesus olhando do céu e fala assim: olha, é crente. É crente. Domingo está lá na igreja dizendo: eu te amo, Senhor, eu creio no Senhor. Meu filho, crê em Deus na hora que tudo está fácil? Crê em Deus na hora que as coisas estão tudo prosperando? Crê em Deus na hora que as portas estão se abrindo? Isso não precisa de fé não, filho. Será que você não aprendeu não? Que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Não é o que está acontecendo. O que está acontecendo já é colheita. Amém? Fé é o que você espera, mas não chegou ainda. Mas você já age como se tivesse chegado. Você já agradece como se tivesse chegado. Você já vive aquilo dentro de você. Amém? Então você não deixa o mal entrar, a perturbação entrar. Você faz ideia de quanto que eu tenho que pagar amanhã de manhã? Se você soubesse. Você dizer: pastor, como é que você está calmo assim? Eu lanço sobre ele a minha ansiedade, irmãos. Eu não tenho como resolver. Eu não tenho como fazer. Eu preciso de um milagre, então eu vou crendo no milagre. E eu olho para trás, quantas e quantas vezes, aos 47 do segundo tempo, eu já aguardando a chuteira, daqui a pouco, gol de Jesus. Eu tenho vergonha de duvidar. Me constrange ficar duvidando de Deus. Eu não posso fazer isso. Mas a circunstância, pastor, está clara, está aqui, está claro. Mas então eu me guio por vista? Então eu me guio pelo que sinto, pelo que vejo, pelo que ouço? Isso não é fé. Isso não é fé. Eu sei que às vezes, algumas circunstâncias nós provocamos. Algumas circunstâncias nós provocamos. É culpa nossa. Falta de administração. Consumo exagerado. Dedinho nervoso. Entende aqui o mistério? Está entendendo o mistério aqui? Dedinho nervoso. Não pode ver. Não, pastor. 12 vezes. Suave. 12. 10 de outro. 7 de outro. 4 de outro.
8 de outra. Quando pensa que não, está sufocado. Pastor, o diabo está furioso comigo, pastor. Deve estar mesmo, tu viu falando mal dele, até do que ele não tem culpa. Ele deve te odiar. Você está me entendendo, irmãos? Sim, diz o texto: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, irmãos? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Onde? Em Cristo. Onde os meus sentimentos, aqui representado por coração, onde a minha mente, aqui representado pelos pensamentos, devem estar guardados? Em Cristo Jesus. O seu está? Seus sentimentos estão guardados em Cristo? Ou porque você se sente mal? Já expliquei isso aqui. Eu já expliquei muitas vezes. Existe um tipo de pensamento chamado pensamento automático disfuncional. Quando ele vem, toda vez que ele vem, a pessoa sente mal. É um frio na barriga, é um calafrio, é uma angústia, é um aperto no peito, é uma coisa esquisita. Parece que algo perigosíssimo está se aproximando, parece que algo tremendo vai acontecer, e vai ser agora. Ai meu Deus, eu estou sentindo, ai Jesus, ai Jesus. Você dá mais ouvidos a isso do que a Deus. Sim, eu sei que isso é normal, eu sei que isso pode acontecer, mas em algumas pessoas só acontece porque não há uma reação. A pessoa aceita como verdade plena. Você não tem ideia, irmão, de quantas vezes Satanás fica aqui no meu ouvido, ó. Olha, vai acontecer isso, hein? Olha os sinais, ó. Vai acontecer isso, hein? Aí eu falo assim, ó, nem adianta. Está perdendo tempo. Porque ainda que eu sinta, eu não me guio pelo que eu sinto, eu me guio pela palavra. Porque a Bíblia diz: o coração do homem é desesperadamente corrupto e só tende ao que é mal. Então eu não vou dar ouvidos nem ao meu coração quando ele vai contra a palavra. Não, fico com a palavra. Amém? Diz o texto: vossos corações e vossos pensamentos em Cristo. Então, os nossos pensamentos e sentimentos precisam estar guardados aonde? Em Cristo. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí tem crente que na hora do aperto, irmão, se revolta contra Deus, ao invés de se humilhar. Começa a reclamar: não adianta não, não vou orar mais não vou ler Bíblia mais não vou pegar mais não, porque as coisas estão tudo fechadas para mim, querido. Olha o que a Bíblia está dizendo: se humilha diante de Deus, no tempo certo Ele vai te exaltar. Por que não agora, pastor? Porque talvez você não esteja pronto. Não é fácil ser exaltado. Muitos, quando estão lá em cima, caem, porque a construção até lá foi falha. A Bíblia Sagrada diz: o homem é provado pelos elogios que recebe. Ao longo da minha vida ministerial, irmãos, eu já preparei e consagrei muitos pastores, e a todos eles, eu sempre dizia: meu filho, tome cuidado. Quando as pessoas começarem a te elogiar demais, tome cuidado, fique atento, porque às vezes você está sendo tentado, provado e não percebe. Elogios podem fazer você se orgulhar, podem fazer você achar que o que é de Deus, na verdade, é seu. Porque eu prego muito bem, porque você sabe, sou eu, jacaré é um bicho. Cuidado com isso, meu filho, cuidado com isso. A Bíblia diz: Deus não dá a sua glória a ninguém. Amém? Tem um tempo para exaltação. E quando esse tempo não chega, em que processo nós estamos, pastor? No aperfeiçoamento. Repete comigo: aperfeiçoamento. Pergunta ao seu irmão: como que o crente é aperfeiçoado? Por favor, eu queria que você perguntasse. Como, obreiros?
biblicamente falando, como é que o crente é aperfeiçoado? Você sabe? Sabe? Não? Então vamos descobrir aqui. Olha o que diz 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. O que é sóbrio? É uma pessoa que tem domínio das suas faculdades mentais. Repete comigo. Sóbrio é a pessoa que tem domínio das suas faculdades mentais. Evidentemente que a pessoa não sóbria está embriagada, e a pessoa embriagada não tem domínio total das suas faculdades mentais. Você sabe disso. Quantas pessoas quando bebem ficam ricas? Quantas pessoas quando bebem ficam brabas? Quantas pessoas que quando bebem soltam franga? Sim ou não? Sim ou não? A pessoa é tímida, acanhada, não faz nada. Quando toma umas em outra, meu amigo, quando você pensa que não, outra pessoa sambando em cima da mesa. É ou não é? Logicamente, a pessoa não está com domínio completo das suas faculdades mentais. Está embriagada. Você está entendendo? Pastor, aqui está falando de bebida? Não. Aqui está falando de senso, discernimento. Eu preciso ser uma pessoa de discernimento, sabedoria. Vocês lembram o que é sabedoria, irmãos? É a capacidade de discernir o quê? Bora? Capacidade de discernir pessoas, lugares, tempos, situações. Discernir. Está acontecendo um negócio estranho. Está esquisito. Está esquisito. Não sei o que fazer. Vou buscar Deus. Pastor, estou numa pressão. Tudo que é lado está estranho minha vida. Vou buscar Deus. Isso não é normal. Tem um fator espiritual, não é normal. Amém? A pessoa sabe. A pessoa sabe. Então, sede sóbrios, diz ele, vigiai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, você sabe, né? Tem um círculo de proteção de Deus, os anjos acampados ao nosso redor, e fora desse círculo, ao derredor, está o diabo, bramando, buscando a quem possa tragar. Está aqui descrito claramente, o apóstolo Pedro fala, isso acontece, querido. Então seja sóbrio, vigie, esteja atento, perceptível, analítico. Que situação é essa? Isso é uma guerra espiritual? Isso é algo natural? Isso é uma fase? Isso é uma prova? O que eu estou passando? O que é isso? Tem gente que não sabe, irmãos. Faz uma misturada tremenda. Coisas que são apenas normais, a pessoa espiritualiza tudo. Coisas que são espirituais, a pessoa trata como normal. É uma bagunça, porque ela não discerne o que está passando. Está entendendo? Enquanto isso, o diabo está tentando tragar, e às vezes consegue. Ele diz, ao qual resistir, ao diabo, né? Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem ou acontecem entre os vossos irmãos no mundo. Diga para o seu irmão, não é só você. Irmãos, acredite, as pessoas às vezes acham que é só com ela. Não, pastor, essas coisas acontecem comigo, pastor. Só comigo acontecem essas coisas. Pastor, está tudo certinho. Quando chega na minha vez, o sistema cai. Só acontece comigo. Comprei o calçado, pastor. No meio do caminho, a sola se arranca. Só acontece comigo, pastor. Estou lembrando aqui de uma irmã. A gente era obreiro, irmão, então a gente estava na parada de ônibus. Não posso dizer nome nem lugar.
Essa irmã os irmãos dela eram tudo obreiro, ela não era, mas evangelizava, estava com a gente. E um dia a gente estava lá esperando ela na parada de ônibus, perto da casa dela, para ir para outro bairro evangelizar. Pensa que não, lá vem ela, enrolada na toalha, só de sutiã. A irmã dela, quando viu aquela arrumação, falou assim: minha filha, que diabo é isso? Ela, o quê? Aí, a toalha aqui, só de sutiã. Ela fala: meu Deus. Aí voltou correndo para casa. O que é isso, pastor? Sei lá. Mas tem gente, minha filha, que é displicente demais, até nas questões espirituais. Você precisa resistir. Amém. Atenção a isso, obreiros, comigo. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos o quê? Havermos o quê? Padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. Aqui diz claramente, querido, que a aperfeiçoação, o aperfeiçoamento vai acontecer após padecer um pouco. Tem gente que discorda, tem gente que retruca, tem gente que rejeita, mas é claramente, irmãos, um processo. À medida que nós vamos crescendo, temos que aumentar o nível da dor, querido. Eu não posso mais abrir, desistir, como no começo. Eu tenho que suportar mais. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Não, eu sei, mas está na Bíblia. Vou ler de novo. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, ninguém está lendo comigo, note, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e o que mais? Estabeleça. Para crescer, querido, dói. Amém. 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9, Paulo diz: e disse-me, ele falando que Jesus disse a ele, Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? O meu poder se aperfeiçoa onde? O meu poder se aperfeiçoa onde? O poder de quem? Se aperfeiçoa onde? Na fraqueza de quem? Nossa, não é lógico isso? Isso não é claro? Aí as pessoas falam assim: não, pastor, eu sou da fé, tem negócio de sofrer não, comigo é só vitória. Maravilha. Aí quando chega na luta, que não consegue vencer, cai na fé, porque entendeu a coisa errada. Nós não seremos derrotados, queridos. A promessa é essa: derrotado jamais. Mas que em algum grau, em algum nível, por algum tempo, vai haver pressão, haverá alguma dor, para que haja aperfeiçoamento. Está escrito na Bíblia: para que o meu poder se aperfeiçoe em você. Amém? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como assim, pastor? Nós aprendemos a depender de Deus. A dor é por isso, porque quando nós podemos, sempre que nós podemos, nós tomamos o volante de Deus. Dizemos sempre: Deus está no controle. Só o que a gente fala? Deus está no controle. Significa, Deus está no volante. Quem dirige é Ele. É mesmo? É mesmo? É isso mesmo? Deus dirige a sua vida. Tudo que você faz é a vontade de Deus. É mesmo? Nem sempre, meu irmão. Nós tomamos o volante, tomamos atitudes, fazemos escolhas, muitas vezes, diferente do que Deus escolheu para nós. Então, vem a luta, vem o mal. Para quê? Para que a gente possa, para que nós possamos aprender a depender de Deus. Diz aqui Paulo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder
de Deus. Olha que coisa estranhíssima, Paulo diz. Eu vou me gloriar significa, eu vou ficar jubiloso, eu vou ficar, sabe, maravilhado. Em quê? Nas minhas fraquezas. Que coisa estranha. Para que em mim habite o poder de Deus. Mas o que de fato Paulo está dizendo? Eu deixei de confiar na minha força. Passei a ser dependente de Deus. É isso que ele está dizendo. Você está entendendo? Vamos avante. Verso 10. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Mas os crentes não querem mais isso hoje. Crente não quer ser doutrinado, crente não quer ser discipulado, crente não quer ser disciplinado. As pessoas querem coach. As pessoas querem, sabe, uma conversinha bonitinha. Você é o melhor de Deus. Você é a perfeição de Deus. Daqui a pouco vão dizer que você é Deus. Só falta isso. Aí a pessoa fica, eu sou a coroa da criação de Deus. Vai, Lúcifer. Vai por aí. Não estou chamando você de Lúcifer não, tá, irmão? Agora, a partir de agora, eu vou deixar bem claro que às vezes eu falo uma coisa geral, genérica, e a pessoa pensa que eu estou falando com ela. Eu não estou falando com você não. Não estou dizendo que você é Satanás, não estou dizendo que você é Lúcifer. Eu estou linkando o pensamento e o sentimento de Lúcifer. Foi isso que ele pensou. Eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Porque era. Mas não era para a glória dele, era de Deus. E ele tomou para si. E olha o que aconteceu com ele. Sabe o que aconteceu com ele? Não pode acontecer conosco? Ele era todo sábio, irmãos. Ele era o aferidor da medida de Deus. Era mais bonito, era mais sábio, era mais belo, mais poderoso, era mais tudo. Mas ele não entendeu que aquilo ali era para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele não entendeu isso. E começou a se exaltar. E tem gente assim, irmãos. Sabe, não preste atenção onde é que está pisando. Não preste atenção no que está fazendo. Tome cuidado, queridos. Cuidado com as propostas do inferno, que fica botando no seu coração e semeando no seu coração para você ir contra o desígnio de Deus. Não faça isso. Mas pastor, é injusto. Mas se foi Deus? Eu queria que você respondesse isso, por favor. E se foi Deus que colocou você nesse deserto? Ou Deus nunca conduz ninguém para o deserto? Me responda, crente. Ou Deus nunca conduz ninguém para o deserto? Me responda, crente. Sim ou não? Sim. E se foi Deus que conduziu você para esse deserto? E se para crescer você precisa passar por isso? Você vai lutar contra Deus? Você vai dizer que é injusto? Você vai dizer que é muito pesado? Você vai clamar a Ele, e a resposta dele não será diferente do que ele respondeu a Paulo. Ele vai olhar para você e vai dizer: a minha graça te basta. Está escrito já. A resposta que precisamos já está escrito, já está aqui. A minha graça te basta. Segue daí. Por quê? Porque você está sendo aperfeiçoado, está sendo lapidado, está sendo arrancado as arestas que não servem, que restaram. Está sendo lapidado. Talvez você nem perceba, mas você não é mais a mesma pessoa de outrora. Não é mais. Em muitas coisas você olha hoje até se estranha. Alguém tem esse sentimento? Eu tenho. Alguém tem? Se estranha e fala assim: menino, se isso fosse no passado, isso ia dar tão ruim. Mas esse negócio ia dar tão ruim. Não chegava nem o segundo tempo um negócio desse. Alguém? E como é que você suporta hoje? Como? Aperfeiçoamento. Você pode me ajudar? Perguntando para o teu irmão: dói? 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 Vou clamar a Deus para ele tirar essa dor. Será que ele vai? Ou nós precisamos passar por isso?
aprender a depender de Deus, aprender a confiar em Deus. Você está me entendendo? Não confunda, por favor. Eu não estou aqui pregando dizendo que o nosso Deus é um Deus de miséria. Eu não estou dizendo que Deus se alegra com o seu sofrimento. Não confunda. Não confunda. Porque provação de Deus tem começo, meio e fim. Não é ad eterno. Não existe provação perpétua. Pastor, eu estou na provação já faz 10 anos, 20 anos, meu filho. Espera lá. Isso é uma provação ou uma colheita do que você fez no passado? Isso é a tentação do diabo ou você está colhendo o que você plantou? O que você fez no passado? Me ajuda aí, pergunta pro teu irmão. O que tu fez no verão passado? O que tu fez no verão passado? Olha, pastor, tem um BO aí, pastor. Tem uns BO aí. Vamos pula isso, vamos deixar isso para lá, pastor. Eu não sei, meu filho. De uma coisa eu sei: que no caminho de Deus nem tudo é flores. Há espinhos. Mas no final dele nos espera uma coroa. E eu sei que o preço não é maior do que a graça de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Leve a sua cruz, carregue ela, e você vai trocá-la por uma coroa. Diz o texto sagrado: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para encerrar, irmãos, Filipenses capítulo 4, verso 12, Paulo diz: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso passar por isso. Eu posso, porque Ele me fortalece. O povo está dizendo isso aí. Tem gente que bota assim na geladeira: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bota na entrada da casa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí quando vem a luta, abre mão, arrega. Crente vácuo. Posso todas as coisas. Não pode nada, não aguenta nada. Corre, foge da luta. Paulo disse: posso todas as coisas, depois do que disse ser essas coisas. Primeiro saiba que coisas são essas. Quais são essas coisas? Ter fartura, mas também ter escassez. Amém? Sei estar em cima, também sei estar por baixo. Depois que ele explica, que ele fala: posso todas as coisas. Já diz quais são as coisas. E ele termina dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisto pensai. Pensa coisa boa, meu filho. Não foca o pensamento em coisa ruim, não, meu filho. Não deixa ficar te magoando de novo. Aquela ladainha no seu ouvido, na sua mente, parece um disco arranhado. Você só volta a correr louco com aquela coisa de novo em loop na sua vida. Para com isso, pense em coisa boa. Escolha de propósito pensar em coisas boas. Guerreie contra Satanás. Quando essa coisa estiver na sua cabeça, você fala: não quero. Eu não sou obrigado. Não quero, não vou pensar nisso. Vou pensar em coisa boa. Bota um louvor, bota um filme cristão, vai ler a Bíblia, bota uma mensagem. Não fica com aquilo remoendo, não. Está aqui escrito, irmão. Se tem coisa boa, então escolha pensar em coisas boas. E assim os seus sentimentos estarão protegidos, os seus pensamentos protegidos em Cristo Jesus. Quem entendeu? Aplauda ao Senhor Jesus bem forte.